Bom dia, Quino, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, de todos os lugares deste mundo maravilhoso. Que esta manhã radiosa, pelo menos para nós aqui na região do Centro-Oeste, esta manhã linda que se apresenta, com frio, com chuva, com calor, que tenhamos uma percepção desta natureza dadivosa. E em nome da Federação Espírita Brasileira, começamos mais um programa Vamos Orar, não sem antes buscar uma sintonia com nós, com todos vocês, com o Pai, com a espiritualidade maior. Né? E lembro-me de Tagore, que vai recomendar ou pedir ao Criador: corta e rasga com o seu punhal de amor a sombra da minha vida e prenhe de luz governa o país do meu coração. Ó caridade sublime, a fim de que nunca mais eu tropece nos obstáculos da minha ignorância que tento superar. Diante de nossa ignorância, Senhor, diante de nossas fraquezas, nós te pedimos então, ó Pai de bondade, dai-nos a paciência para que aceitemos os nossos erros e os erros dos outros. Dai-nos, Senhor, a sabedoria para que possamos aprender com estes erros e a força necessária para superar todos os obstáculos que se apresentam. Dai-nos a oportunidade do trabalho reparador e do exercício da caridade construtora da fé inabalável em Ti, Senhor de toda paz, de toda luz e de todo amor. Que assim seja, Senhor. E o Aquino tem para a gente aí, no dia de hoje, uma mensagem muito impactante, diria. Pode ser assim? Com certeza. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Maurício, por essa prece tão linda. E é isso, é uma mensagem impactante. É uma mensagem que a gente fica refletindo, né, sobre os caminhos que nós escolhemos na vida. Mas o Francisco vai colocar o início dela aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre ela. Essa mensagem é a história da nobre Diana. E ela começa assim: poucas vezes tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acendia luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente evoluída, resistia heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova, condenando, mas como quem esclarece, amando, em nome de Deus. Então, a gente tem essa fala do irmão X, né? E ele nos fala sobre a Diana, contando que é um espírito evoluído, um espírito que desce aos locais sombrios, em auxílio aos irmãos sofredores, e o faz com muito amor. Apesar de já ser um espírito evoluído, um espírito iluminado, mesmo assim, vai a estes locais em socorro desses irmãos. Né? Mas e qual é a história da Diana? A Diana, a gente pode dizer que ela é um anjo iluminado que acolhe, que ampara? Com certeza a gente pode dizer, mas será que foi sempre assim? Será que ela sempre foi esse espírito iluminado? E quando a gente lê o resto do texto da história, né, que não, vocês teriam que procurar aí no livro para poder ler, a gente vê que não. A própria Diana conta para o irmão X como é que é essa situação dela. E ela fala do tanto que ela faliu ao longo de inúmeras encarnações. Ela chega a citar que ela reencarnou inúmeras vezes por 2000 anos, mais de 2000 anos, vou repetir, mais de 2000 anos, lutando contra o ciúme, contra o egoísmo e contra a vaidade que existia nela, que ela alimentava ao longo dessas encarnações. Gente, 2000 anos. Ela fala que ela passou 9 encarnações sucessivas lutando só contra o ciúme. Né? E ela chama esse trio, né, de egoísmo, vaidade e ciúme de trio nefasto. E aí, ao longo dessas encarnações,
os irmãos maiores vêm tentar socorrê-la, vêm ao auxílio dela e ela não os ouve, não acata seus conselhos. E esses irmãos vão evoluindo e seguem os seus caminhos até que ela se vê sozinha. E ao se encontrar sozinha, ela se entrega ao desespero. E aí ela se entrega de vez e vai viver nas furnas todo esse sofrimento, toda essa dor. Até que um dia, uma missionária do bem a encontra e fala: olha, eu passei por tudo isso que você passou. Eu vivi tudo isso que você está vivendo. E consegui sair. Mas para eu sair dessa situação, eu precisei da ajuda de irmãos sofredores. Eu precisei acolhê-los nas minhas encarnações. E Diana se propõe a aceitar essa situação, e ela acolhe, ela vai às furnas, apresentam a ela irmãos que poderiam ser filhos dela numa próxima encarnação, e ela acolhe 4 espíritos que, ao reencarnarem, um vem cego, um vem leproso, né, e 2 vêm aleijados. Então, ela é mãe de 4 filhinhos com problemas. E são esses filhos, ao despertar esse instinto maternal nela, faz com que ela vença o egoísmo, a vaidade, o ciúme, mas não sem muito sofrimento. Imagina o que é passar por uma encarnação nessa situação. Ela fica órfã quando criança, ela fica viúva quando nasce o último filho, ela não tem condição de trabalhar porque ela precisa de cuidar dos filhos, e ela pensa em se render à prostituição, mas aí ela lembra dos filhos e não vai, né? No caso aí a vaidade novamente a estimulando, né? Ela fica com ciúme das mãezinhas que têm filhos perfeitos, entre aspas, né? Esse perfeito, mas o amor dos filhinhos também a faz vencer o ciúme, e assim vai, e ela consegue vencer esse trio nefasto, até que aos 70 anos de idade ela desencarna, vencendo essas qualidades ruins que muitos de nós ainda carregamos. E aí ela fala, né, o que são 70 anos em 2000 anos. E essa é a lição que fica para a gente de um espírito, no caso a Diana, que depois de sofrer muito, de lutar muito, de se entregar muito a essas qualidades ruins, ela consegue reagir com ajuda e vence. E nós? Né? Com qual trio nós lutamos em nossas vidas, né, Maurício? Com qual trio? Quais são as qualidades que a gente se defronta? É necessário a gente olhar para o nosso interior e ter a resolução de vencê-los. Você teria alguma contribuição, Maurício, para nos auxiliar? É bacana a reflexão aqui. Eu lembrava aqui que, às vezes, a gente olha essas pessoas mais virtuosas, essas pessoas que esparzem essa energia boa, amorosidade, e fica pensando, né, que bacana, né, que pessoa fantástica, mas elas também, eu acho que todas, passaram pelo crivo do aprendizado, venceram as suas deficiências, venceram os seus vícios, né, e conseguiram dar a volta por cima. Joana de Ângeles vai nos lembrar, assim, que não devemos querer começar a vida por onde os outros estão terminando. Então, eles já trilharam um caminho longo para chegar aí, como é o caso da nossa irmã, né, que diz no final do texto, né, que ela serviria outros 2000 anos só para ter essa sensação de liberdade que ela conquistou quando superou as suas deficiências, os seus vícios. Esse trio que ela carregava. Acho que é fantástico isso, a nossa capacidade de resolução, de superação. Dolores vai dizer assim: serve, ama, espera e vencerás. Então, não temos como fugir das tentativas do insucesso para chegar ao sucesso. Mais ou menos assim? Com certeza, esse é o caminho de todos nós, inexoravelmente é o nosso caminho, né? E a gente nunca vai estar sozinho, e a gente não precisa sofrer os 2000 anos que ela sofreu, porque temos luminares, temos pessoas que nos amparam, nos acolhem, irmãos maiores que nos orientam, né? Então, a gente não precisa de sofrer tanto para poder evoluir. E aí, então, agora a gente vai
seguir adiante no nosso encontro de hoje, fazendo a nossa prece, agradecendo por essa lição maravilhosa. O exemplo da Diana, que ele seja um exemplo para nós, que ele possa nos tocar ao ponto de nós compreendermos que nós somos, sim, imperfeitos, mas que nós temos um mestre de amor, um mestre de luz, um mestre que nos preparou o caminho, que nos contou como devemos proceder, quais são os perigos que nós enfrentamos. Jesus, esteja conosco nessa nossa jornada, por meio dos teus anjos protetores, desses espíritos que já seguiram à frente nessa jornada e que nos aguardam e que nos estendem a mão para que nós também possamos seguir adiante. O sofrimento fará parte das nossas existências. Todos nós que aqui nos encontramos agora, neste momento, reunidos, neste encontro deste programa Vamos Orar, todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades, mas se olharmos com os olhos do amor, com os olhos da fé, com os olhos da humildade, da resignação, essas dificuldades serão menores. Que nós possamos, então, Jesus, contar contigo sempre em nossas vidas. Nos envolva, nos ampare, nos ilumine, nos dê força para nos enfrentarmos, porque nós temos que nos vencer. E nós vamos nos vencer contigo em nossos corações e em nossa mente. Que assim seja. Que assim seja. Linda prece aqui, com fé, resignação e amor. Vamos nos despedindo de todos vocês, pedindo para que o Francisco e a Clara compareçam à tela para dar o seu adeus e até a próxima quinta. Desejando a todos uma semana repleta de luz, paz e felicidade. Bom dia a todos, muita paz, muita luz. Eu acho que a câmera da Clara deu um probleminha que ela não conseguiu entrar. Um bom dia a todos. Que Jesus os abençoe.